Você comprou o seu CPU novo, colocou no seu PC, tá lá utilizando e de repente resolve dar uma tragadinha naquela droga muito pesada chamada MSI Afterburner. E aí você descobre que existe um número muito alto rolando com o seu processador. A tensão do seu processador está muito tenso. Não, na verdade ele está com uma voltagem muito alta. Na verdade ele está com esse número que eu não sei exatamente o que é, mas todo mundo diz pra mim que é muito alto. E você pensa: será que meu processador está com defeito? Por que meu processador não atinge os clocks? Por que o processador dele é mais rápido do que o meu, se é o mesmo processador na mesma caixa? É o que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. Aí só uma informação técnica um pouco importante. Voltagem não existe, é tensão, mas a gente vai usar voltagem porque muita gente se refere por algum motivo como voltagem. Então, quando a gente fala voltagem, saiba que é tensão. E não é essa tensão que você está sentindo no momento. Apesar de ser um assunto já muito conhecido e que acontece já desde praticamente sempre que existe o silício, recentemente parece que as pessoas começaram a redescobrir a América, ou seja, redescobrir que existem diferenças entre os mesmos chips com a mesma nomeação e com as mesmas especificações. E eu resolvi trazer um exemplo para vocês hoje com o Ryzen 5 3600, um processador bem vendido e, na verdade, esse exemplo se aplica a praticamente todos os CPUs ou talvez até GPUs, que é a chamada loteria do silício. Yes! Você não pode jogar, a não ser que você compre o seu CPU, não dá para jogar uns trocos ali e participar. Se você comprar o seu silício, que pode ser um CPU ou pode ser uma GPU, você já está participando da loteria do silício e você pode ser premiado ou não, ou quase uma telecena com mais e menos você ganha do mesmo jeito. Afinal, na pior das hipóteses, você ganhou um CPU, na melhor das hipóteses, você ganhou um CPU Gold, yes, Platinum talvez. E o que é um CPU Gold, um CPU Platinum? Ele tem uma cor diferente, ele é dourado, ele é platinado? Não, nada disso, ele é só um CPU normal, mas você pode ter dado a sorte na loteria do silício e pega um CPU que é bem melhor do que o da média. Nossa, e como isso me ajuda? Bom, você ter um CPU Gold te ajuda em várias coisas. Na verdade, o CPU Gold consegue operar em clocks maiores e voltagens menores, dissipando assim menos calor. E com isso você extrai mais desempenho pagando o mesmo por isso. Por isso se chama uma loteria. Você pagou e, bom, você já pegou isso. A verdade é que isso já existe há muito tempo. E agora as pessoas começaram a notar, especificamente com processadores Ryzen, é o que eu tenho visto mais recentemente, apesar de eu ter visto isso muito com i9 e com i7 também, mas essa é outra conversa. Utilizando o nosso exemplo para a gente tentar facilitar o entendimento, se você comprar um Ryzen 5 3600, você pode receber um processador que funciona somente com as especificações que estão na caixa. Vamos ver o que tem na caixa aqui: 4.2 de boost máximo e 3.6 GHz de base. E se ele entregar isso, basicamente ele já está atendendo o que você precisa ou que está na caixa, você não foi enganado. Mas pode ser que você tenha um CPU que fora da caixa já consegue bater 4.3 GHz no boost, ou talvez até mais, sem você fazer nenhum ajuste. Mas por que isso ocorre? Isso não é errado? Não estou sendo lesado? E não, você não está sendo lesado, é meio que uma sorte mesmo, afinal você conseguiu uma que entrega acima das especificações. Se você tem um que entrega nas especificações, já está ok. E se você lembrar, lá atrás a gente teve um pouquinho de polêmica com os processadores da AMD por não atingir esses clocks que estavam na caixa. Aí sim é o caso de você reclamar, isso também pode acontecer com processadores Intel, acredite. Mas muitos usuários ficaram muito putos porque não conseguiram ver em nenhum momento o clock ser atingido. E aí a AMD fez um ajuste e hoje os processadores atingem. Mas alguns modelos e alguns processadores podem ter uma tensão um pouquinho alta e a voltagem do seu processador, eu sei, me crucifiquem por falar voltagem. Mas é uma forma fácil de você entender que o seu processador pode sim trabalhar a 1.4, 1.45, 1.55 em alguns momentos para conseguir atingir esse clock boost. E isso não significa que o seu processador tem algum tipo de defeito ou que o seu processador está com uma voltagem muito alta, está com uma tensão muito alta. Não. Na verdade, significa que o seu processador talvez não tenha sido premiado na loteria do silício. Talvez ele não seja um corte tão perfeito do chip e para atingir esses clocks ele precise de uma tensão, de uma voltagem mais alta, que ele precise extrair mais da sua placa-mãe para conseguir uma estabilidade de clock. E isso não é exatamente um defeito. E eu sei, você pode sim fazer um undervoltage, você pode diminuir a voltagem, diminuir a tensão, diminuir como você queira chamar, mas isso é um ajuste que não é um processador exatamente fora da caixa. O que acontece é que alguns processadores são melhores que outros.
Algumas pessoas tentam fazer overclock nos processadores e não conseguem resultados muito bons, enquanto outras conseguem 4.6 GHz com apenas 1.36, que é um processador realmente fora da média. Também existe aquele caso de que, dependendo de qual é a época que você pega o processador, se você pega no começo da produção ou no fim da produção, pode ter diferença na qualidade do silício, ou seja, quando está mais refinado o processo, o seu processador pode ser um pouquinho melhor do que aqueles do começo. Nós temos um bom exemplo aqui no canal, onde o meu Ryzen 5 3600 não é muito bom para overclock, e mesmo para atingir 4.2 GHz ele pena muito e vai lá para casa dos 1.45 para conseguir, e com isso gera bastante calor. Enquanto que o processador do nosso amigo Abilio consegue bater 4.6 GHz no overclock a 1.36 utilizando um water cooler. Obviamente que não dá para fazer isso no Cooler Box, mas é um processador que, mesmo que esteja utilizando o Cooler Box e rodando em estoque, também vai fazer uma temperatura menor, um clock maior, enfim, vai trabalhar com tensões menores. Isso significa que o chip dele é um pouco melhor do que o meu, na verdade é muito melhor do que o meu, mas não significa que eu estou tendo qualquer tipo de desvantagem em relação a isso. Eu sei, existe muita paranoia com isso, assim como existe com a temperatura. Muita gente acaba surtando, falando, meu processador tá muito quente, cara, meu processador tá muito quente. E como eu já falei para vocês algumas vezes, o muito quente é meio relativo. O processador muito quente, ele tá batendo realmente próximo do limite, na casa dos 95 a 100 graus, dependendo do processador. Isso realmente é muito quente e bem perigoso, o que significa que você deve ter que melhorar ou o fluxo de ar dentro do seu case, ou mesmo trocar o cooler por um cooler melhor, ou um water cooler talvez. Mas se ele trabalha só com uma temperatura elevada, como é o caso do meu Ryzen 5 3600 no box, que chega a bater 80, 85 graus, dependendo do game, dependendo da carga de trabalho, acredite, isso é normal. Mesmo para os processadores da Intel, que também trabalham muito quente no Cooler Box, é normal. E acredite, o seu processador pode ser diferente do meu, que pode ser diferente do coleguinha, por isso que não existe um ajuste padrão, não dá para chegar para você, não, faz um overclock assim, coloca tanto e coloca tanto que vai dar certo. Não tem uma fórmula mágica, existe normalmente um limite máximo que você coloca de tensão, mas não tem exatamente uma fórmula própria. E como eu disse, isso já acontece desde a primeira geração, desde gerações anteriores, desde outras gerações, desde outros processadores e de processadores também da Intel. Afinal, existe uma diferença entre os chips, eles não são perfeitamente iguais. Inclusive, um bom exemplo é o i9 9900KS, que é um processador selecionado, ele é um processador binado, ou seja, ele foi selecionado dentre vários e aqueles chips especificamente conseguem atingir clocks muito mais altos, com voltagens, com tensões menores do que os processadores padrão. Então, é bem normal isso acontecer e você não deve ficar desesperado por isso, ou mesmo tirar como base o processador do seu amigo, porque ele pode ser perfeitamente diferente. Então, é bem difícil a gente conseguir colocar um ajuste padrão. É fato que o que eu tenho notado é que desde a primeira geração dos processadores Ryzen, a AMD costuma igualar por baixo, ou seja, ela vai pegar o pior silício, colocar os ajustes e os processadores todos vão ser equilibrados por aquilo. Então, claro, você pode testar com o seu processador, tentar fazer um undervoltage, baixar a voltagem do seu processador e com isso você ter de repente um desempenho melhor. Mas isso não é garantido, você precisa testar CPU por CPU e mesmo os processadores no Cooler Box em estoque podem ter comportamentos diferentes justamente pela qualidade do silício. Ainda que o ajuste seja meio que padrão, pode existir uma diferença. Então não dá para você falar, o seu processador está muito quente, não, o meu processador é bem mais frio, porque existem outras variáveis. Meu também está no Cooler Box, existe ainda a própria placa-mãe que pode ter uma curva diferente de fan ou uma curva diferente de voltagem, enfim. Existem diversos ajustes que podem alternar para determinar se o processador trabalha naquela temperatura ou naquele clock e em qual voltagem o CPU utiliza. Mas eu acho que é uma forma de deixar claro para vocês que não precisa ficar desesperado porque o seu processador está realmente muito quente, porque a voltagem está no limite 1.4V, 1.45V e normalmente isso é para o processador bater o boost no single, ou seja, em aplicações que você não necessita de todos os núcleos ou às vezes até em todos os núcleos, porque o processador realmente é um corte infeliz do silício, você não foi sorteado. O importante é o processador atingir aquilo que está na caixa, marcado na caixa e realmente atender todas as especificações do fabricante. E não fique desesperado, isso acontece agora, aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Não fique desesperado, não vá fazer RMA do seu processador, por isso foi só uma questão de sorte. E se você só utiliza em estoque, não faz tanta diferença assim, você sempre pode tentar um undervoltage
para diminuir um pouquinho essa temperatura que o seu CPU está alcançando e tentar às vezes até alcançar um clockzinho melhor. Mas não fique desesperado, você não foi enganado, o seu CPU, a sua GPU não tem um defeito, ele só não é tão sortudo quanto de outros colegas, né, Abílio Rabudo? Mas eu quero ouvir de vocês, como que se comporta a sua GPU, o seu CPU, ele é muito quente, ele não é muito quente, você acha que você foi premiado, você tem algum CPU Gold? Posta aqui nos comentários, fala aí os seus resultados, diga como se comporta o seu CPU ou a sua GPU. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!